Boa noite. Com grande satisfação, estamos novamente aqui na casa, Novela, Luz e Amor. Hoje, para tratarmos do tema Guardemos o Coração, do 29 do Vinha de Luz. Bom, inicialmente, começarei com uma prece, então, pedindo ao plano espiritual que nos façam, tanto eu como aqueles que nos ouvem, instrumentos para que possamos crescer e reformar intimamente, não só a nós, como este planeta que nos traz renovação, que neste milênio caminha para um mundo de regeneração e que possamos estar prontos para contribuir para essa nova etapa. Somos feitos de luz, somos feitos para a evolução, somos feitos à semelhança de Deus. Por isso, confiamos e entregamos os nossos direcionamentos ao plano espiritual, sempre no intuito da máxima de orai e vigiai, que possamos fazer a nossa parte também. E estamos muito gratos pelo amparo do plano espiritual, por mais esta noite, por mais estas palavras que nos fazem refletir, que possamos todos aproveitar esses ensinamentos deixados aqui pelo plano espiritual. Que assim seja. Bom, temos como tema, né? Então, como falávamos, guardemos o coração. A lição começa logo, né? Com os dizeres: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essas são as palavras de Tiago, né? 1.8. Primeiro, vamos esclarecer o que vem a ser dobre, né? Coração dobre. Alguns não conhecem essa palavra, mas dobre é que não contém fé, né? Não é descrente, ou mesmo que se curva por desígnios que não são aqueles da retidão, mas são outros caminhos. Um coração dobre é um coração vazio de fé. Bom, ninguém mais, né, ninguém menos para dizer a questão da fé, né? E eu gosto muito de Tiago, pois ele nos traz, aliás, Tiago, né, é o meu xará, é a tradução de James para o inglês, né? A Bíblia em inglês vocês encontram Tiago para os protestantes e São Tiago para os católicos, aliás, São James para os católicos. Ele tem uma frase célebre, né? Ele escreve em Tiago 2,18, que ele diz o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ora, Tiago, ele era uma pessoa, né, que queria demonstrar a sua fé pelas ações, não só, né, pelo discurso, às vezes pelas orações em forma de verbo, mas ele queria mostrar, né,
quais as ações eu faço daquilo que eu digo como fé? Bom, um coração sem fé é um coração sem obras. Por quê? Porque não solidifica e não demonstra de uma maneira racional aquilo que é a forma do pensamento. Ele coloca, né, nessa lição, o plano espiritual vem e fala muito dessa transformação do sentimento que reside no nosso direcionamento de vida. O sentimento de fé pode parecer, né, dúbio, mas não é sentimento, é razão. A fé que consiste nos ensinamentos da doutrina espírita, ela é galgada na razão. Que razão? A própria doutrina espírita, né? Que é um conhecimento filosófico que nos ensina o que é a fé. Ora, se o plano espiritual, por meio aí do Livro dos Espíritos, nos ensina que nós somos a semelhança de Deus, que nós somos moldados para a evolução e que reside nesse plano terreno de provas e expiações, perdão, a reforma íntima. Ora, isso, até que ponto eu acredito? Até que ponto eu transformo isso em ação? Então, às vezes as pessoas, um coração dobre, o que acontece? Ele duvida daquilo que é ensinado e pregado e falado constantemente, né? O perdão, a reencarnação, né? Um exemplo simples é a desencarnação. Quando desencarnamos, nós sabemos que partimos para um plano espiritual e continuaremos trabalhando, temos uma vida eterna pela frente, onde vamos nos transformando e evoluindo. E muitos corações ficam apertados quando alguém passa desse plano espiritual aqui na Terra para outro. Ora, até que ponto eu tenho a fé na doutrina para saber que meu pai, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta e que também tinha defeitos, ele está num lugar bom, trabalhando, como minha mãe que já desencarnou. E mesmo alguns que às vezes têm espíritos aqui na Terra em condição de criança, mas nós não sabemos, né? Pode ser um espírito já com várias passagens. A idade terrena não corresponde à idade espiritual. E, claro, né, nos desígnios que a gente fala que seja feita a sua vontade, a gente sabe o período que temos que passar aqui pela Terra. Então, quando um ente querido, independente das idades terrenas, partem, eles partem para uma nova missão. Essa é a fé que Tiago fala, da ação, de acreditar, né? Porque muitos tomam obras como elementos materiais. Ora, uma grande obra, um livro, uma poesia, uma pintura é uma obra. Ela não precisa ser materializada. O pensamento, ele é uma obra. O pensamento solidificado. O pensamento se solidifica quando eu consigo transformar esse pensamento em uma ação. E a ação é interiorizar, muitas vezes, em fé. E aí colocam vários exemplos, né? Então, a questão das bênçãos que não é dada, muitas vezes incompreendida, né?
Não gosto muito de falar assim, está desempregado, mas é uma aprovação, a pessoa vem em um grau de poder aquisitivo baixo, é um momento de provação. E ao outro lado também, as pessoas que também vêm com um poder aquisitivo alto, vêm, né, ricas, como as pessoas falam, também é uma aprovação. Porque um coração dúbio, né, um coração dobre, ele pode compreender de maneira equivocada e cair nos prazeres que não nos levam a nada. É difícil também a prova que as pessoas têm, muitas vezes com possibilidade de criar empregos, né, com a possibilidade de distribuir caridade, e distribuir caridade, obviamente, não é distribuir somente valores materiais, mas quando eu volto, né, nessa questão de uma prova com um poder aquisitivo maior, eu não posso cair no prazer e pelo sentimento. O meu prazer tem que ser racional. Né? E o que é um prazer racional? Um prazer racional para um espírita é a reforma íntima, é a caridade. Né? E a caridade em todos os sentidos. Né? Então, a gente vê muitos empresários, às vezes bem-sucedidos, que às vezes se desviam nas suas questões. Assim como a pessoa, quando vem numa condição menor de poder aquisitivo, ela tem, né, nos ensinamentos da doutrina, que a gente está aqui e todos, sem exceção, passam por momentos de provas e expiações. Né? Então, aquele momento é de aprendizado, é de agradecimento, porque no momento que eu agradeço, eu entro num diálogo, ou entro numa sintonia onde o plano espiritual se liga a mim e eu torno aquele momento, que às vezes é um momento duro, como um momento de aprendizagem, um momento de crescimento, como nos ensina a doutrina. Claro, né, em um patamar muito mais elevado, Madre Teresa, ela tinha prazeres e muitos prazeres aqui na Terra. Mas o que era o prazer para ela? Era, né, o altruísmo, era ajudar o outro, né, sem se colocar no lugar. Né? Sempre dou esse exemplo da empatia, se colocar no lugar do outro, que é, às vezes, eu considero que fazem uma leitura errada, no sentido de amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas falam, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. Isso é empatia. Mas o grau de evolução espírita e aquilo que nos ensina a doutrina é o altruísmo, está acima da empatia. Você não precisa se colocar no lugar do outro. Até porque, às vezes, quando nos colocamos no lugar do outro, mas eu suportaria essa dor. Não é, mas as dores e a maneira das pessoas encararem são diferentes. Por isso que a frase correta é amar uns aos outros assim como eu vos amei. A referência é Jesus. Então, Madre Teresa colocava na posição de Jesus no sentido assim, não da figura, mas dos ensinamentos. O que Jesus faria nessa situação? Então, quando a gente coloca amar uns aos outros, pela fé racional, como que Jesus amaria essa pessoa? E não como eu amaria. Né? Nós não somos tanto para isso, né? Não estamos na posição ainda tão divina. Mas caminhamos. Caminhamos porque, dentro do que nós aprendemos, é inevitável que a gente galgue a evolução. Né? Dentro, então, dessa lição do coração dobre, fica claro que a fraqueza, muitas vezes, do coração de se ligar apenas ao sentimento.
né? E o sentimento, às vezes, pode nos levar a uma opção errada. O Cortella dá um exemplo muito disso, um livro junto com o Clovis Rossi, onde ele fala da cola. A cola de sala de aula, né? Eu sou professor, então a gente lê essas questões, né? Em ética e vergonha na cara. A cola, quando você faz, ele deixa bem claro, faz por um sentimento, uma questão de status. Ah, eu vou tirar 10, os outros vão ver que eu tirei 10. Né? É momentâneo. Racionalmente, e aí a razão entra novamente, né? Que são os valores éticos, racionalmente, a gente sabe que não houve um aprendizado. E que lá na frente, se eu necessitar desse aprendizado, eu não vou tê-lo. Isso racionalmente, mas a sensação é muito boa de ir bem na prova. Então as pessoas vão pelo sentimento. E o sentimento, ele engana. Né? O coração não é sentimento. O coração, nesse sentido, ele é racional. Ele se galga em estudo, em interiorização dos estudos, né? Para nós espíritas, tá? Digo mais até do que os livros dos espíritos, outros livros, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a base que nos solidifica e que nos ensina de como devemos ver o mundo e de como temos que trabalhar o nosso coração. Ou seja, o coração, para não ser da maneira como é colocada a lição, né, dobre, guardemos o coração. Guardemos o coração para o quê? Simplesmente para aquilo que toda hora nos falam, para o Evangelho. Para o Evangelho e para nós, espíritas, segundo a visão espírita, da encarnação, né, da caridade, né, e de não nos atentarmos apenas aos planos terrenos. Bom, gente, vamos aqui, né, terminando essa exposição, e agradecendo ao plano espiritual por essa oportunidade de reflexão. Ré, ré, marcha ré, para trás. Ré é olhar para trás. Reflexão é a gente poder utilizar essas palavras e ver assim como que isso foi no nosso dia. Como isso pode ser usado no nosso dia de acordo com as nossas experiências e com as nossas ações. E que possamos, né, nessa questão de luz divina, no dia seguinte, acordarmos e termos uma nova oportunidade de nos regenerarmos a caminhar para esse mundo, né, que tanto almejamos dentro da nossa evolução. Bom, então vamos encerrando esse momento, né, vibrando pelo nosso planeta que necessita dessa luz divina, dessa energia, dessa sintonia, e abraçando também todos os nossos irmãos, aqueles presentes, não presentes, aqueles que mais necessitam, que é assim que Jesus agiria, eles estaria do lado dos mais necessitados, dos mais excluídos, que possamos contribuir com esse olhar divino dos ensinamentos do grande mestre que nos foi deixado aqui para galgarmos o nosso caminho, o nosso direcionamento. Que assim seja. Muito obrigado e que possamos, né, nos refletir e que possamos fazer bom proveito das palavras aqui proferidas, né, para nós. Uma boa noite a todos.